Muito bem, boa noite, tudo bem? Que alegria poder estarmos juntos adorando ao Senhor com o nosso culto racional. Nesta noite, eu convido você a meditar junto comigo na palavra de Deus lá em Êxodo capítulo 5. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração junto com você. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por este momento especial. Obrigado porque, apesar de todas as dificuldades da pandemia, podemos estar conectados com o Senhor através da Sua palavra, via Facebook, mas estamos conectados. Que o Senhor possa estar conosco, abrindo a nossa mente e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Você que está aí no sofá, você que está na sua rede, se você puder buscar a sua Bíblia, tá bom? Enquanto isso, eu vou abrindo aqui em Êxodo, capítulo 5, é onde nós começaremos a nossa meditação desta noite. Êxodo capítulo 5 vai estar falando ali um pouquinho da história do povo que foi livrado com mão poderosa, através do poder de Deus e também de um homem chamado Moisés. Moisés e Arão estiveram à frente de um grande trabalho, uma grande missão, a missão de libertar o povo de Deus da escravidão. Êxodo capítulo 5, versículo 1 e 2, diz o seguinte: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Logo de início nós percebemos aqui que Faraó, por ser um rei, alguém de alta posição, ele não deu a mínima para quem era Jesus. Talvez ele poderia, quem sabe, ter ao menos perguntado: mas quem é esse Jesus? Me diga um pouco sobre ele. Mas não, ele fez descaso, não ligou muito para quem era Jesus, não quis saber quem era Jesus. Mas eu e você sabemos quem é Jesus. Jesus é o Rei dos Reis. Mas Faraó não sabia quem era Jesus. Então ele fez descaso. Mas Êxodo 5, versículo 22, diz assim: Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste esse povo? O que aconteceu? Faraó, ele não deu a mínima para as palavras de Moisés. Então agora Moisés ficou com medo, pensando: Senhor, por que o Senhor mandaste a mim? Por que me mandaste para livrar este povo? Eu não sei falar bem. Olha só o que diz no capítulo 6, versículo 1, diz: Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. E o versículo 30 diz o seguinte: Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem, como pois me ouvirá Faraó? Moisés agora, em meio a esta situação, ele percebe que ele é fraco, que ele é falho. Como poderia um homem comum, normal, salvar um povo que estava em um reino servindo como escravos? A renda em si da cidade, grande parte gerava do trabalho escravo. Então não era um trabalho fácil você chegar e tirar os escravos, tirar a fonte de renda, a mão de obra de um dos maiores impérios. Mas Deus falou: Moisés, vá, eu vou livrar este povo com mão poderosa. Às vezes eu e você não seguimos com algo que o Senhor
nos prometeu. Não seguimos com o desejo de Deus, por pensarmos que não somos capazes, por colocarmos a autoconfiança em primeiro lugar. E quando colocamos a autoconfiança, percebemos que há coisas na vida que não podemos, somente Deus. E esta é uma das principais mensagens desta noite. Eu e você precisamos compreender que apesar de nossas fraquezas, existe um Deus forte e poderoso que sempre está ao nosso lado. Mas o que eu quero tocar com vocês são 4 pontos em especiais nesta noite. Moisés se apresenta a Faraó. Faraó não liga muito. E agora Deus ele começa a mandar as pragas sobre o Egito. E ele manda a primeira praga: tornam-se águas em sangue. A segunda praga, as rãs. Terceira praga, piolhos. Na quarta praga, Faraó ele chama Moisés. Falei, vamos conversar aqui. Não estavam mais aguentando todas aquelas pragas. E então no versículo 25 do capítulo 8, Faraó diz o seguinte: chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Queridos, no começo, Deus havia pedido para que Moisés saísse com o povo e fosse para longe, 3 dias de viagem, para lá adorarem ao Senhor. Primeiro ponto, Faraó ele diz: olha, façam o seguinte, adorem o Senhor aqui mesmo, não tem problema. Às vezes Satanás coloca isso em nossa mente. Ele fala: ei, não tem problema. Começou a querer dar uma dor de cabeça? Não tem problema. Não precisa se conectar, ter toda essa dor de cabeça para assistir um culto. Você pode adorar bem aí mesmo. Faça só uma oraçãozinha aí, leia um pequeno versículo, adore aí mesmo, aonde você está. Mas por trás disso tudo, existe uma cilada. Faraó queria que o povo adorasse por ali mesmo, porque ele sabia que o povo de Israel, o povo de Deus, não estaria como o povo de Deus. Continuaria convivendo com os egípcios, comendo com os egípcios, vivendo como egípcios, e em alguma oportunidade ia querer mostrar que era um filho de Deus. Mas Moisés diz: não, o Senhor pediu para que adorássemos a 3 dias daqui, e lá oferecêssemos sacrifício. Primeiro ponto dos 4 que eu gostaria que você gravasse nesta noite: faça de acordo com o que Deus te pediu. Se Ele pediu, no momento não estamos podendo nos congregar nas sinagogas, nas igrejas, mas se Ele pediu que estivéssemos juntos, não hesite. Não, mas eu posso adorar aqui mesmo. Faraó falou a mesma coisa. Você pode adorar aqui mesmo, faça sacrifícios aqui mesmo. Na igreja você canta, na igreja você ora, faça isso aqui mesmo no Egito. Faça de acordo com o que Deus lhe pede. Agora, mais uma vez, as pragas vêm e Faraó diz o seguinte, no versículo 28 do capítulo 8: então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vá muito longe. Olha só. Segundo ponto. Faraó, ele diz assim: olha, tudo bem. Então você pode adorar o seu Deus,
podem sair, mas não vão muito longe. Por que não vão muito longe, queridos? Porque Faraó, ele compreendia que todos na vida têm problemas e dificuldades, e a hora que o problema vem, você pensa em alguma coisa, e geralmente é no lugar onde você estava melhor. Servir a Deus não significa que não tem problema. Tem, mas devemos continuar com Ele mesmo assim. Faraó queria que o povo fosse adorar a Deus, mas que fosse ali perto, porque a hora que ele precisasse do trabalho deles, eles iam e buscavam então mais uma vez, e o povo voltaria a ser escravo. O povo não seria livre completamente. E o que Deus queria era que o povo de Israel o adorasse como um povo livre, não como escravos. O povo de Deus sendo escravo não era esse o projeto de Deus, o plano de Deus. Deus queria ver o seu povo livre. Faraó agora diz: não, olha, podem adorar, mas não vão muito longe. Às vezes também nós somos tentados a não querer ir além, a fazer tudo que está fácil, tudo que está perto. Mas Deus quer que nós vamos além, mesmo que seja um lugar desconhecido, mesmo que seja no sol escaldante. Ele quer que nós vamos além, porque lá no além Ele prometeu que teria um lugar muito bom, um lugar maravilhoso. Valeria a pena toda aquela caminhada, valeria a pena todo aquele sacrifício. Primeiro ponto, Faraó diz: olha, adorem aqui mesmo, não tem problema. Trazendo para nós hoje, pode adorar em casa, você pode cantar em casa, você pode fazer oração em casa, você pode escutar um bom sermão em casa. Hoje tem novo tempo, para que ir à igreja? Faça aqui mesmo. Cuidado. Segundo ponto, ele não queria que eles fossem muito longe. Deus quer que eu e você vá além. Deus quer que eu e você ultrapasse as barreiras. Mas Satanás diz: não. Só o que você faz já é suficiente. Você faz faz mais que a grande maioria da igreja. Só o que você faz está bom demais. Esse meio de adoração é o suficiente. Sabe por que ele diz isso? Porque ele quer continuar te fazendo escravo. Ele quer que você pense que você está livre, mas você não está. Terceiro ponto. Antes vamos ler aqui Êxodo capítulo 9, versículo 34, que nos diz o seguinte: tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração. As provas, as pragas foram tantas que Faraó ele começa a amolecer o coração e ele fala: tudo bem, podem ir adorar. Mas quando ele diz isso, que Moisés intercede e as pragas cessam, agora Faraó ele começa a endurecer o coração mais uma vez. Às vezes eu e você fazemos como Faraó. Só voltamos o nosso coração para Deus quando a prova está grande. Mas quando a bênção começa a vir e os raios da luz começam a fluir na minha vida, então deixamos Deus de escanteio. Não preciso mais de Deus. E o coração começa a se endurecer mais uma vez. Cuidado. Êxodo capítulo 10, versículo 9. É o terceiro ponto que gostaria de tratar com você nesta noite. Faraó diz o seguinte: ide, servi ao Senhor. As pragas começam a vir mais uma vez. Agora Faraó diz: tudo bem, podem ir, vão, sirvam ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Haveremos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor.
Mas Faraó diz o seguinte: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções, não há de ser assim. Ide somente vocês, os homens, e servi ao Senhor. Amigo, talvez se fosse eu e você, poderíamos pensar, bom, para quem era escravo, para quem vivia na escravidão, e agora ser liberto os homens e as crianças, já era alguma coisa. Moisés poderia ter pensado, bom, não conseguimos tudo o que queríamos, mas uma parte conseguimos, então tá bom demais. Mas o plano de Deus era que todos fossem libertos. Faraó quis que Moisés fosse adorar, mas somente os homens. Por quê? Queridos, é óbvio que em poucos dias todos aqueles homens estariam ali novamente. Suas famílias estavam ali. Deus instituiu a família na sua soberania e sabedoria. Ele institui uma família. E Faraó sabia que se ele liberasse os homens em pouco tempo, todos aqueles homens estariam ali novamente. Mas eu quero que você abra também a sua Bíblia em Timóteo capítulo 5, versículo 8. E vamos ver outro ponto quanto à família. Diz o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Amigo, Faraó quis que o povo fosse adorar somente os homens, mas se eles tivessem feito isso, eles estariam negando a própria fé e sendo pior do que um descrente. Como pode alguém que diz ter o amor e o conhecimento sobre Deus abandonar o próprio lar? Bom, eu vou atrás de salvação e perdão dos meus pecados. Minha esposa e meus filhos que se percam. Não tem problema desde que eu seja salvo. Eu e você temos um compromisso muito grande. Você que é pai, você que é esposo, sua família deve ser os primeiros na lista de oração todos os dias. Às vezes eu e você nos preocupamos tanto com as pessoas que estão lá fora, que acabamos esquecendo de nossa própria família. Não deixe sua família para trás. Moisés não concordou. Moisés falou: todos vamos. Vamos voltar lá em Êxodo, capítulo 10. Êxodo capítulo 10. Ele diz o seguinte, capítulo 10, versículo 11: não há de ser assim, ide somente vós os homens e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Mais uma vez Faraó endureceu o coração. Eles podem ir, somente os homens. Moisés não aceitou. E agora vem a 10ª praga, a 9ª praga. Trevas, escuridão. Faraó manda mais uma vez chamar a Moisés. E este é o quarto e último ponto que tocaremos nesta noite. Capítulo 10, versículo 24 diz o seguinte: então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também com vocês. Queridos, parece que
A melhor coisa a se fazer neste momento era aceitar. Bom, deixou ir as mulheres, as crianças, os jovens, os velhos, só não o rebanho. Eu e você poderíamos pensar, bom, se fosse eu, iria sair agora. Mas, queridos, o rebanho era a fonte de alimento, o rebanho era o tesouro. Naquela época, a quantidade de riquezas era medida geralmente por rebanhos, ouro, prata. O faraó queria ficar com tudo de valor financeiro que eles tinham. E eles ofereceriam sacrifícios ao Senhor com o quê? Moisés olha e fala, não. Olha só o que ele diz. Versículo 25. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Moisés olha para Faraó e diz: Faraó, você também tem que dar rebanhos para que nós ofereçamos ao Senhor. Além dos nossos rebanhos que iremos levar, você também tem muito a pedir perdão ao Senhor, e deve também dar rebanhos para que ofereçamos ao Senhor. Queridos, Satanás ele tenta fazer de tudo para que eu e você aceitemos uma parte e não aceitemos outra. Vamos à igreja, mas não devolvamos os dízimos. Cantamos ao Senhor, louvamos ao Senhor através da voz, dos dons, dos talentos, mas nos negamos ao amor ao próximo. Satanás tenta colocar na nossa mente o que Faraó tentou colocar na mente de Moisés: duvidar da capacidade de Deus em resolver todos os problemas. Entenda, Cristo está ao nosso lado, o Emanuel, o Rei dos Reis, quem nunca perdeu uma batalha. Êxodo capítulo 20, versículo 32, diz o seguinte: ide servir ao Senhor como tendes dito, levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito, ide-vos, vá embora, e abençoai-me também a mim. Se Moisés não tivesse persistido, se Moisés não tivesse lutado, ele teria perdido esta batalha. Não há vitória se não houver batalha. Você com certeza está passando por problemas. Eu não sou profeta, mas estamos em um mundo de problemas. Ninguém fica sem passar por problemas, mas a solução nós temos: Cristo Jesus. Ele pode, etapa por etapa, ir vencendo os problemas que você não tem dado conta de vencer. Talvez quando chega a noite você chora, às vezes dentro do banheiro, às vezes no seu quarto, às vezes na rua, às vezes voltando de uma festa de aniversário onde todos estavam sorrindo e se alegrando. Às vezes você coloca os joelhos no chão e você fala: Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Por que as provas são tantas, sendo que eu sou tão fraco? Jesus quer resolver os seus problemas. Ele quer te dar a paz que você tanto anseia.
problemas na família, trabalho, problemas no dia a dia. Ele quer te mostrar o caminho. Siga os passos de Jesus. Não se contente com o pouco. Cristo quer te dar o melhor. Cristo quer te dar a paz. Ele quer fazer de você um homem, uma mulher, um jovem, uma criança feliz, independente das circunstâncias que ocorrem conosco. Nos versículos seguintes, Faraó mais uma vez ele endurece o coração e ele manda os soldados irem atrás do povo. E o povo se encontra no meio de um problema humanamente sem solução. Um exército vindo de um lado, um povo totalmente desarmado e não tinha para onde correr, porque à sua frente estava um grande mar. Um problema sem solução. Mas Deus diz para Moisés assim: olha, mande que o povo marche. Mas Senhor, eu não vejo um barco, eu não vejo como. Alguns talvez poderiam dizer, mas eu não sei nem nadar. Não crie expectativas e soluções humanas quando você não tem. Se Deus mandou marchar rumo à água, Ele não está te mandando nadar. Ele mandou você marchar, e marchar se marcha com os pés, não é com os braços. E o povo começa a marchar e o mar se abre. Os problemas podem ser resolvidos quando eu e você parar de querer solucionarmos da nossa forma e deixar que Deus solucione. Para finalizarmos nesta manhã, Cristo nos convida a marcharmos. Nós temos uma grande missão para cumprir, e nada pode nos impedir dessa missão ser levada, a não ser nós mesmos. Deus quer usar a mim e a você assim como usou Moisés. Mas eu não sei falar, eu sou duro de língua. Deus vai te usar. Eu sou limitado, não se preocupe, Deus vai te usar. Cristo está para voltar, amigo. Muito em breve Jesus virá nas nuvens dos céus e todo olho verá. Tanto perdidos quanto salvos verão a vinda do Filho do Homem. Mas você sabe quem poderá sorrir e se alegrar? Aqueles que lutaram, aqueles que gastaram e se desgastaram pela causa de Cristo, aqueles que amaram ao próximo como a si mesmo, aqueles que não se limitaram, aqueles que mesmo compreendendo que eram fracos, frágeis, se colocaram nas mãos de Deus e cumpriram a missão. Que missão é essa? Levar o evangelho a todo mundo em minha geração. Todas as pragas que aconteceram era para que aquele povo do Egito conhecesse, e para que o povo de Deus soubesse quem é Deus. Hoje você sabe quem é Deus? Deus é aquele que fez tudo isso no passado e que pode fazer muito mais no futuro e no agora, na minha e na sua vida. Nós vamos finalizar neste momento, e eu não poderia finalizar sem antes fazer um apelo. Você que nos ouve nesta noite, é seu desejo se entregar ao Salvador, para que Ele faça na sua vida a mudança que você não consegue fazer?
É seu desejo entregar-se ao Salvador para que Ele complete em você uma obra que há algum tempo você começou pensando que daria conta sozinho, mas não deu? É seu desejo se colocar nas mãos do Senhor? Se esse é seu desejo, eu te convido a fechar os olhos para que juntos falemos com Deus. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por este momento tão especial. O momento onde nós compreendemos que Satanás tem tentado nos ganhar com metade de bênçãos, com pedacinhos de bênçãos, sendo que o Senhor tem uma bênção inteira, uma vida eterna, um lar perfeito. Não nos deixe nos contentarmos com o pouco que Satanás oferece, mas que possamos estar firmes em Jesus e que possamos cumprir a missão, para que um dia possamos olhar à volta de Jesus e nos alegrarmos, e nos regozijarmos e dizermos: esse é o Deus em quem aguardávamos, esse é o Deus em que confiei a minha vida inteira. Deus meu, tire a dor e o sofrimento de cada coração. Dá-nos a paz e a segurança de sabermos que o Senhor é conosco. Dá-nos uma ótima noite, um bom despertar ao amanhecer, que possamos sempre lembrar que o Senhor está ao nosso lado. Guia-nos, protege-nos, que possamos amar as nossas famílias, amar os nossos irmãos e cumprir a missão em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amigo, e te dê a paz.